Você já percebeu que na sociedade atual você tem que vencer, sobreviver, batalhar, se fazer ser respeitada, ter uma voz ativa, demonstrar a que veio o tempo inteiro, estar se provando o tempo inteiro, como se você vivesse em uma batalha constante, quase como uma amazona? Verdade seja dita, nenhuma dor que a gente carrega nasceu com a gente. E toda vez que eu me encontro em uma sinuca de bico e eu me pergunto como agir com esse problema, eu vejo como as mulheres da história resolveram problemas similares. Que não é o de uma mulher que está lutando para conseguir atrair um homem interessante. É o de uma mulher que está lutando para conseguir viver, para conseguir ter uma vida que esteja de acordo com o que ela anseia no coração dela, para conseguir ser livre. E não tem como falar sobre força, poder e liberdade no âmbito feminino sem falar das Amazonas e de tudo que elas nos ensinaram, mas que às vezes talvez a gente esqueça. Ficou interessada? Então ajeita sua postura e vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre guerreiras que existiram em todos os lugares do mundo, na Grécia, no Brasil, na África, na Mongólia, na Rússia, em todos os lugares, mas que são tratadas como lendas, porque as pessoas não querem admitir que esse tipo de mulher sempre existiu e sempre prosperou, tá? Vamos falar das Amazonas. Então, quando a gente fala das Amazonas mais comuns, as gregas, né? A Mulher Maravilha era uma amazona. E as Amazonas representavam tudo aquilo que desorganizava a estrutura do mundo helênico. Mulheres que não obedeciam os pais, não obedeciam os maridos e não obedeciam às suas cidades. Mulheres que treinavam o próprio corpo e não para ter filhos, o que naquela época era a única coisa que se esperava de uma mulher. Ou que ela entrasse e virasse sacerdotisa, ou que ela tivesse filhos. Não, Amazonas viviam em sociedades próprias, que eram matriarcais, com a mulher no centro, e eram associadas a Ares. Veja, na Grécia nós tínhamos dois deuses da guerra. Atena era conhecida pela ordem, pela estratégia. Ares era conhecido pelo caos, pela guerra, pela violência. Elas podiam ser conhecidas como as protegidas de Atena, mas para isso, elas teriam que ser consideradas como os bons símbolos da sociedade, coisa que elas não eram. Então elas eram protegidas por Ares. Elas simbolizavam o caos, o confronto direto com a sociedade, o confronto direto da luta também. A violência inevitável da vida. As Amazonas gregas eram todas filhas desse princípio. E por muito tempo elas foram tratadas como lendas, como mitos, porque as pessoas não queriam acreditar que elas fossem reais. Que mulheres saíssem do lugar que as mulheres foram feitas para estar e assumissem o papel de guerreiras. Às vezes, tratar alguém como lenda é uma forma elegante de negar que essa pessoa existiu. Muito depois, escavações comprovaram que de fato existiram mulheres que foram enterradas com suas armaduras, cavalos, armas de combate, cicatrizes no corpo inteiro, marcas de terem vivido uma vida de luta. Mas se a gente sai desse eixo grego, que é o mais conhecido, e a gente vai para a África, nós tivemos as Amazonas de Daomé, um exército totalmente feminino, totalmente real, organizado e temido, que defendia o seu território e adquiria poder. Já no Brasil há as Icamiabas, mulheres que viviam completamente separadas dos homens, controlando seus próprios rituais e seu próprio território. E só se encontravam com homens em contextos muito específicos. Por que eu trouxe esses três exemplos aqui para vocês logo no início? Porque eu quero que vocês entendam que as Amazonas existiram e que a vida delas teve um custo. Pra gente não cair nesse discurso de hey, girl power, vamos lá, é tudo nosso. Ou então, morte aos homens, hahaha. Existe um custo para viver dessa forma. As Amazonas não viviam uma vida confortável. Elas não eram socialmente aceitas e elas não almejavam ser. Muitas delas abriram mão até do ato de ser mães, porque na sociedade amazônica você não poderia criar o seu filho se ele nascesse homem. Então a amazona não queria dar conta de tudo. Uma amazona era a primeira a entender o que ela precisava abrir mão e deixar para lá, e não perseguir e não ansiar para poder se preservar. E eu acho que essa é a primeira lição que a gente pode aprender com elas, porque hoje a mulher moderna quer tudo e não quer abrir mão de nada.
Ela quer ter autonomia, ela quer ser independente, mas ela quer ser amada e ela não quer perder a aprovação da sociedade. Mas não existe poder sem conflito, principalmente poder feminino. Assim como não existe liberdade sem renunciar àquilo que te prende. E nem tudo que te prende é ruim. Ignorar isso não é maturidade, é fantasia. Segundo ponto é que força feminina é igual a força masculina. Força feminina não é suave. Então as Amazonas eram lidas como ameaçadoras, eram assustadoras para a sociedade, porque isso é o significado de ser forte. Às vezes a gente quer tanto ser forte que a gente não entende que a sociedade vai nos ler como uma ameaça. Mas ainda assim, as Amazonas não pediam desculpa por ter essa posição, essa atitude, por ocupar esse espaço. Elas não negociavam o seu jeito de ser para caber num mundo patriarcal. Não, elas sabiam lutar, elas sabiam ferir, elas partiriam para a agressão, caso necessário, e elas sustentavam as consequências desses atos. Porque eu vejo muita mulher que tem crises de agressão, de eu vou fazer e acontecer, mas não sustenta depois o que acontece. Porque quando você escolhe o caminho da agressão, você decide ser agressiva com o mundo é agressivo com você de volta. Você está preparada? Terceiro ponto, a gente não pode romantizar uma sociedade matriarcal feminina achando que isso é sinônimo de irmandade, sororidade. Não é. As Amazonas tinham hierarquias. Elas eram extremamente rígidas e disciplinadas e eram extremamente punitivas. Porque se você quer viver uma vida de guerreira, você não pode ficar abrindo concessões. E eu vejo muitas mulheres, quando elas falam de recobrar a força feminina, aí elas fazem um lindo grupo terapêutico. Mas elas estão fazendo isso porque elas usam o termo força. Porque mulheres, quando juntas, quando em uma sociedade que foca em mulheres, não vivem naturalmente em harmonia. Não porque elas são mulheres, mas porque o ser humano não vive naturalmente em harmonia. Com ou sem homens, nós precisamos de valores claros, de liderança, de punições quando erramos, exatamente como em qualquer. E eu acho que o aprendizado mais desconfortável para se lidar, e eu acho que o aprendizado mais desconfortável que a gente tem quando a gente olha a história das Amazonas, é que as Amazonas não estavam tentando provar que elas eram capazes de fazer o que o homem faz. Nunca foi sobre isso. E eu percebo que hoje muito do discurso feminino, quando a gente fala de superar barreiras, é sobre isso, é sobre ser capaz. A gente é capaz de fazer tudo que um homem faz e ainda de salto alto. Quando o discurso tinha que ser, a gente é capaz. Ai, mas eu não acho que você é capaz. Tudo bem, o discurso aqui não é em busca da sua validação. Seja você homem ou mulher, não importa. Ai, mas eu não reconheço que você tem esse poder. Eu acho que você tá se achando. Tudo bem. Esse discurso não é sobre você me reconhecer. É sobre eu reconhecer a mim mesma. Os meus pontos positivos, os meus pontos negativos e aquilo que eu vou evoluir. E é por isso que eu acho que as Amazonas não são um modelo copiável. Mas eu acho que elas são extremamente importantes para a gente entender se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que a gente busca. Se esse caminho do eu me basto, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu não dependo de homem e eu não quero saber, beleza. No final dessa estrada, esse é o resultado que você busca? Não tem nada de errado. Se é, sustenta o seu desejo e vai até o fim. Mas e se não for? Eu percebo que tem muitas mulheres que estão trilhando um caminho no qual elas podem se arrepender. Porque elas não sabem o que vem depois, mas quem aprende com a história não repete os mesmos erros dos seus antepassados. No final, mais importante do que ser capaz de lutar é ser capaz de sustentar quem você vai se tornar, mesmo quando ninguém te aplaudir. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.